O tema da mensagem de hoje é amor furioso. Quando nós estudamos sobre amor, nós encontramos inúmeras tentativas do homem de explicá-lo. Haja vista que essa palavra, amor, ela carrega muitos significados. E isso, dependendo da cultura, do idioma falado, isso é ampliado, porque eu tenho palavras diferentes para representar tipos de amores diferentes, se é que eu posso colocar dessa forma. A grande questão nisso tudo está ligada à fonte que nutre aquilo que eu estou falando. A grande questão é o que está por detrás daquilo que eu estou verbalizando, desse amor que digo que tenho. E a grande verdade é que esse amor que muitas vezes é dito, esse amor que muitas das vezes é vivido, ele tem como fonte o coração do próprio homem. E qual é o problema de ter o homem como fonte? É que, por conta da degradação humana e do pecado, da herança pecaminosa que nós herdamos, esse amor, ele sempre vem carregado de alguma coisa a mais. Esse amor precisa de um objeto, de algo. E esse amor precisa estar em conformidade com aquilo que eu quero, com a minha expectativa, com aquilo que eu anseio receber daquele que é alvo do amor que digo que tenho. E isso é um problema. Por quê? Porque se eu entro numa relação e eu já entro com essa ideia, dificilmente eu vou conseguir permanecer nela. E isso acontecerá por quê? No momento em que a minha expectativa não é suprida, esse amor que tem como fonte o homem, o ser comum, ele vai, digamos, diminuindo, ele vai esfriando e vai chegar a um ponto que ele simplesmente não vai estar mais lá. É por isso que nós, como cristãos, não temos no homem, ou não temos o homem como fonte. Nós não somos a fonte do amor que manifestamos. Amém? Nós não somos a fonte do amor que manifestamos. A fonte do amor que manifestamos é o próprio Deus. E por que isso é importantíssimo? Porque, primeiro, Deus não manifesta amor, simples e unicamente. Amor não é uma condição de Deus manifesta em algum momento da sua gerência cósmica. Amor de Deus é um atributo. Deus não manifesta amor. Deus é amor. E o amor de Deus não precisa de um objeto para que ele exista. O amor de Deus antecede o homem, a criação. Por quê? Porque Deus não manifesta simplesmente, Deus é amor. É uma condição de Deus, é algo, querido, não é algo que Deus, ele usa em determinado momento, ele é isso. E esse atributo de Deus é um atributo comunicável. Não, você não entendeu, se eu fosse você dava um glória. Porque sem isso, querido, nós não teríamos nada. Eu vou repetir para você entender. Amor, esse amor que provém de Deus, não é só algo que Deus entregou para você. Amor de Deus é uma comunicação de Deus que alcançou o seu coração e fez com que você, a cada passo que dê na direção de Deus, se torne mais parecido com Ele, manifestando algo que não provém do homem, mas que provém do próprio Deus. E é por isso que esse amor é diferente.
É por isso que é diferente, é por isso que você consegue continuar, é por isso que você ama pessoas que ninguém quer amar, é por isso, querido, que você consegue fazer coisas que vão exigir de você um nível de envolvimento absurdo, e ainda assim você consegue fazer, sabe por quê? Porque o que te faz continuar não é simplesmente força humana, é o amor de Deus manifesto na sua vida, através da presença do Espírito Santo. É isso que te faz continuar, é isso que te faz permanecer, é isso que te faz avançar, é isso que faz com que você não desista daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Deus é a fonte. 1 João capítulo 4, versículo 19 diz: nós o amamos. Nós o amamos. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Meu irmão, meu Deus, Ele nos amou primeiro. Sem isso, não seria possível amarmos, manifestarmos esse amor do tipo de Deus, esse amor que é atributo comunicado ao homem, que foi alvo do amor de Deus. Toda a história de Deus contida no Antigo e no Novo Testamento tem como base amor. João escreve: Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Deus amou aquilo que Ele criou. Deus amou. E porque amou, Ele fez algo que só Ele poderia fazer. O amor de Deus, querido, não se manifestou única e exclusivamente através de uma palavra falada. O amor de Deus se manifestou através de uma atitude vivida que exigiu da Trindade uma movimentação, querido, que aos nossos olhos humanos não faz nem sentido. Quando nós olhamos para isso, nós não conseguimos entender isso em sua totalidade. Por quê? Porque o Deus que habitava, querido, no mais alto e sublime trono, decidiu se despir de toda a sua glória, descer nessa terra corrompida pelo pecado, tomar forma de homens, se submeter a uma criação humana, viver todos os intempéries e dificuldades que o homem vive. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo, porque Deus me amou, porque Deus, querido, realmente manifestou aquilo que não é uma sensação, é um atributo. Tudo que nós vivemos, querido, tem como base o amor de Deus. É o amor de Deus. E esse amor que me foi comunicado me habilita a manifestar algo. Esse amor que me foi comunicado, ele não é um amor só que me alcançou, querido, mas ele é um amor que transcende. E nós precisamos entender isso, porque esse amor furioso, do qual estou falando nessa manhã, ele vai fazer com que façamos aquilo que nós precisamos fazer. Ele vai nos habilitar a romper com aquilo que nós precisamos romper. Ele vai nos levar a fazer coisas que outrora nós olhávamos e falávamos: isso é loucura, não, isso aí não é para mim, ou não, eu não consigo entender isso. E daqui a pouco, querido, quando você mergulha nessa realidade relacional, você começa a fazer coisas que outrora você nem compreendia. E quando você olha no espelho e vê, querido, o seu rosto refletido nele, você não se reconhece mais, você não reconhece mais o velho homem, porque esse amor, querido, ele te transformou numa outra coisa, esse amor te levou para um outro lugar, esse amor modelou você de uma forma tão incrível, que você olha para você e você não vê mais você vê, querido, o próprio Deus estampado na tua face, através de tudo aquilo que ele fez, através de tudo aquilo que ele liberou. Esse amor faz isso. João capítulo 6,
João capítulo 6, versículo 66 diz o seguinte: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Existe um momento crucial relatado no Novo Testamento, onde aqueles que tinham em si um amor, ou um suposto amor, que era fruto da intenção humana, num dado momento dessa história, deram 2 passos para trás e foram embora. Desde aquele dia, esse dia é o dia dele. Jesus está cercado por uma quantidade gigante de pessoas. E nesse dia ele vai falar algo que vai surpreender a multidão. O que ele vai falar? Ele vai dizer: quem não come da minha carne, quem não participa comigo dessa realidade, não faz parte disso aqui que a gente está desenvolvendo. Quem não entrar nesse, como dizem os nossos irmãos pentecostais, assembleanos, melhor dizendo, quem não faz parte desse mistério aqui, irmão, quem não entrar nesse manto, sabe o que aconteceu? Aquelas pessoas que estavam seguindo Jesus e que tinham esse amor que é fruto da expectativa humana como fonte, eles olharam e falaram: esse discurso é muito duro, não dá para abraçá-lo. Esse discurso é muito duro, não há possibilidade de viver isso. E eles vão embora. Eles simplesmente vão embora. E aí, Jesus olha para aqueles que estavam mais próximos. Jesus olha para aqueles que, de fato, tinham um nível de relação mais profundo. Consequentemente, estavam mais mergulhados na realidade que Jesus estava verbalizando naquele momento. Já tinham compreendido algo que a multidão não compreendeu. Porque deixa eu te falar uma coisa: o problema não está em caminhar no meio da multidão. O problema reside na incapacidade de buscar de fato compreender aquilo que está sendo liberado. O problema reside no fato de não abrir o coração para aquilo que de poderoso Deus está liberando num tempo. Ei, existem janelas de oportunidades que Deus abre. E quem consegue discernir esse tempo vive coisas incríveis. Existem janelas de oportunidades que Deus vai abrir uma única vez, e se a pessoa não entra, ela não vive aquilo. Ela pode viver uma outra coisa, mas aquilo que Deus fez naquele tempo oportuno, ela não vive. Deixa eu te falar uma coisa: Azusa foi um tempo incrível e poderoso. Foi algo que realmente dividiu, sabe, a história em dadas e guardadas as suas devidas situações, mas a questão é: quem esteve lá esteve, quem negligenciou não viveu. Muitas pessoas, querido, tiveram a oportunidade de entrar naquele prédio lá em Los Angeles e decidiram não entrar. Consequência disso, tomaram conhecimento a respeito daquilo que Deus fez, num dado momento celebraram aquilo que Deus fez, mas não viveram em comunidade aquilo que Deus liberou. Só viveu quem aproveitou a janela de oportunidade que Deus abriu. Gere no teu coração expectativa para que você nunca perca uma janela de oportunidade que o céu está abrindo, porque ela pode ser uma janela única. Pode ser único. Então nós precisamos aproveitar esse tempo. Jesus olha para os 12 e ele vai perguntar para eles: vocês também não querem ir embora? Minha tradução diz assim: quereis vós também retirar-vos? É Almeida, né? Quereis vós também retirar-vos? Irmão, sabe o que acontece? Se o amor que residia no coração deles e que os trouxe até ali tivesse como base
as intenções humanas, quando Jesus perguntasse, quereis vós retirar-vos, eles diriam, queremos. Sabe por quê? Porque esse amor furioso que acha no teu, esse amor furioso que encontrou lugar no teu coração, ele não só reside no teu coração, mas ele abriu os teus olhos para que você veja. O amor furioso, querido, é um amor que nos faz permanecer. O amor furioso é o que nos faz permanecer. Ele abre nossos olhos, querido, para ver o que de fato é importante, mesmo que não compreendamos a totalidade daquilo que estamos vendo. Se você conversar com qualquer missionário que está no campo missionário, ele vai falar para você, eu estou aqui porque eu amo o Senhor e, consequentemente, amo pessoas. E aí você pode perguntar, mas você entende tudo que está acontecendo aqui? Ele fala, não entendo. Eu não sei por que isso está acontecendo. Eu não sei por que eu estou vivendo o que estou vivendo. Mas uma coisa eu sei. Deus me chamou para algo poderoso e eu estou profundamente envolvido com aquilo que Deus estabeleceu. Os discípulos, eles estavam realmente mergulhados naquela realidade. E aí Pedro levanta a mão. Pedro levanta a mão, lembra? Esse amor furioso, querido, ele abre os teus olhos, ele faz com que você veja o que é importante, mesmo que você não entenda a totalidade daquilo que você está vendo. Pedro conhecia de fato a totalidade daquilo que Deus queria fazer na vida dele e através da vida dele? Não! Mas ele sabia, eu não posso perder essa janela de oportunidade. Eu consigo ver quem de fato ele é, mesmo que ainda não compreenda a totalidade de quem ele é. E aí Pedro olha e diz, para quem nós iremos? Para quem nós iremos? Você imagina quem está vindo embora ouvindo Pedro falar isso? Para quem nós iremos? Para quem nós iremos? As pessoas indo embora pensando, não, mas ele estava falando que a gente tinha que comer a carne. Não, vocês não entenderam nada. Não tem a ver com isso, tem a ver com relação. Não há ninguém nesse mundo que tenha palavras tão poderosas, palavras que nós entendemos que são para a vida eterna. Não há ninguém. Só tu tens essa palavra, só tu tens aquilo que preciso, só tu tens aquilo que preenche o mais íntimo do meu ser. Só o Senhor tem, de fato e de verdade, aquilo que aplaca o anseio da minha alma. Não há para quem ir. Não há para quem ir. Quando a gente entende isso, tudo muda. Porque a gente para de dar na mão das pessoas algo que só Jesus pode fazer. Nós paramos de depender, porque a nossa dependência está no Cristo. Nós olhamos para Ele, os nossos olhos estão fixos nele. Isso faz com que continuemos. Ah, pastor, mas o senhor está entendendo por que Deus falou? Não estou entendendo. Mas o senhor não está preocupado? Não estou. Mas e se acontecer? Não estou preocupado. Mas por que o senhor não está preocupado? Ah, porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Eu conheço o meu amado. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu entendi o sentido daquilo para o qual Ele me chamou. Esse amor furioso faz isso. Você não se deixa modelar pelo ambiente e circunstâncias. Todo mundo indo embora, 12 homens decidiram ficar ali. Todo mundo indo embora. Imagina um olhando para a cara do outro pensando, e aí, o que tu vai fazer? A outra, e aí? Eu estou aqui. O outro, eu vou ficar também. Tamo aí, vamos. E tá um olhando para o outro sem falar nada. E se eles eram um pouco parecidos comigo, querido, um olhando, a lágrima já escorrendo aqui, falando, a gente entendeu algo que só quem está nesse lugar da relação compreende. Meus parabéns, você
subiu de nível. Meus parabéns, você... Agora realmente você entendeu. Olha, você nem considerou a possibilidade de ir embora. Um olhando para o outro dizendo, cara, eu amo estar com você, cara, porque você, eu sei que eu posso contar. Perdi a conta de quantas pessoas tinham aqui e todas elas foram embora, mas você está aqui, cara. Sabe, é um amor furioso que faz isso. Não importa o que está acontecendo, importa o que foi construído entre você e o Deus que você serve. A gente precisa entrar nesse lugar, meu irmão. Ah, meu Deus. Esse amor furioso, ele não é algo que se explica, ele é algo que se vive. É algo vivido, a gente canta sobre amor. A gente escreve coisas no Instagram sobre amor, a gente reposta coisas sobre amor. Mas uma coisa é aquilo que falo, outra coisa é aquilo que estou disposto a viver. Uma coisa é o que eu falo, outra coisa é o que eu estou disposto a viver. Olha que coisa incrível. Lucas capítulo 7, versículo 44, narra um evento. Qual o evento, pastor? A casa de Simão. A casa de Simão revela um nível de relação que muita gente está desenvolvendo, ou que muita gente está disposta a viver com Deus. Porque a casa de Simão, ela é um lugar, querido, que nos mostra, que desenha um quadro, para o qual nós olhamos e compreendemos que nesse quadro está relatado muito do anseio humano no que diz respeito à relação com Deus. Simão convida Jesus para a casa dele e havia uma série de ritos, existia uma série de ritos no meio do povo judeu que eram observados e que eram um sinal de respeito para com aquele que na sua casa era convidado. Você é o anfitrião. Então, qual é a forma que eu honro essa pessoa? Essa pessoa vai chegar e eu vou dar água para ela lavar as mãos e os pés. Essa pessoa vai chegar e em sinal de amor, amizade, respeito, eu vou beijá-la. Alguns ritos eram observados, só que Simão não estava preocupado em honrar Jesus. Porque é isso que o amor furioso faz. Ele me leva para uma realidade onde eu estou preocupado em honrar a Jesus. Eu não só quero desfrutar da relação, mas a relação com Ele, que gera em mim esse amor furioso, me leva para um lugar, me transporta para uma realidade onde há no meu coração, de fato, uma preocupação, uma santa preocupação em honrar o Senhor com tudo. Mas Simão não está preocupado com isso. Simão só levou Jesus para a casa dele. Vamos ver o que ele tem para falar. Vamos ver o que ele pode fazer. Vamos ver se ele é isso tudo. Sabe? E quando a gente olha esse quadro na parede, a gente encontra muita gente assim. Ah, por que você está cuidando? Não, porque, sei lá, eu estou precisando. Ah, porque não, porque agora é top ser crente agora. Agora ser crente é a moda. Porque, não, porque, sei lá, meu pai veio, minha mãe veio, fulano veio, meu amigo veio, eu vim. Mas não há no coração dessas pessoas, de fato, o desejo de honrar o Senhor. E aí, nesse evento narrado, nós não temos só Simão. E nós também não temos só Jesus. Nós temos alguém. Nós temos uma mulher imbuída por esse amor furioso. A grande questão é que todas as vezes que você, ou todas as vezes que alguém, ou todas as pessoas que de fato entenderam essa realidade e entraram nesse lugar, elas sofreram por parte daqueles, querido, que eu vou chamar de comuns, uma repreensão. Porque, como Paulo diz, coisas espirituais, porque isso é espiritual, isso não vem de homens, isso vem de Deus. É uma realidade que só
querido, que teve os olhos abertos, consegue discernir e compreender. A pessoa comum não consegue. Isso não fará sentido para essas pessoas. Então, todas as vezes que alguém que foi imbuído, que está nessa realidade, que manifesta esse amor poderoso, querido, alguém vai se opor. Alguém vai contestar. Alguém vai dizer, não precisa disso. Não, isso é muita exigência. Não, ser crente precisa disso tudo. Não, Deus não quer sacrifício. Não precisa orar 50 horas. Pode orar 5 minutos porque Deus não é surdo. Não sei para que subir monte. Não sei para que jejuar. Isso aí é loucura de crente fanático. Sabe o que eu acho incrível? É que a pessoa que está realmente imbuída por esse amor, ela vai ouvir, mas ela não vai abraçar. Ela vai ouvir, mas ela vai continuar. Ela vai ouvir, mas ela não vai abandonar o propósito que lhe levou até essa realidade. Nada vai tirar essa pessoa desse lugar. Pode se levantar quem quiser se levantar. Pode se levantar o problema que quiser se levantar. Pode se levantar o opositor que quiser se levantar. Essas pessoas continuam fazendo o que elas foram chamadas para fazer. Não importa se estão no palácio, não importa se estão no deserto, não importa se o inimigo é maior, não importa qual tipo de inimigo. O que importa é que essas pessoas têm certeza absoluta do motivo pelo qual elas estão onde estão e fazem o que fazem. Essa mulher está lá, irmão. No lugar onde Jesus foi desonrado, no lugar onde Jesus, querido, não recebeu aquilo que lhe era devido, e ainda assim essa mulher continuou naquele lugar. Ainda assim Jesus não deixou de fazer aquilo que ele ia fazer. Ainda assim Jesus permaneceu naquele lugar, porque uma coisa é certa, querido, em todo ambiente de desonra se levantará alguém disposto a honrar Jesus. Em todo ambiente de desonra sempre terá um remanescente que vai honrar o Senhor no nível que ele merece ser honrado. Os ambientes revelam. Essa mulher não era uma mulher extremamente rica. Essa mulher não era uma mulher que tinha uma família poderosa. Essa mulher só decidiu honrar Jesus. Ela decidiu honrar Jesus com tudo que ela tinha. Ela decidiu romper com os limites impostos. Ela decidiu fazer aquilo que as pessoas comuns não queriam fazer. Eu vou te dar um exemplo. Lembra? O amor furioso não é um amor falado, é um amor vivido. E aí Jesus começa a pontuar questões que aquele homem, provavelmente, ele achou que não fariam diferença, que Jesus não ia perceber. Só que Jesus, nesse momento, começa a pontuar e ele diz, olha, então, quando eu entrei na sua casa, você não me deu água para me lavar. E ele fez questão de relatar isso aqui. Versículo 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Mas ela regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. E ele começa a fazer o contraponto. Ele diz, não me deste ósculo, beijo, mas esta, desde que ela entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não é a cabeça, não é a mão, é o pé. Diz, ela não cessou de fazer isso. E agora você imagina a face de Simão ouvindo isso. Pensando, eu achei que ele não teria percebido. Eu achei que para ele isso não tinha importância. Só que para Deus tudo importa. Ele diz, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito me amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. Querido,
É Jesus falando, olha, independente da condição que você esteja, você não está impedido de entrar nesse lugar relacional onde esse amor furioso se manifesta. Entrar nesse lugar, querido, não é algo condicionado à posição. É algo condicionado à condição. Qual é a condição do seu coração? Qual é a condição? Você tem posto, você tem colocado condições, ou você tem aberto o teu coração para aquilo que Deus quer fazer? Você tem colocado condições, ou você tem realmente reconhecido o Senhor? Você tem realmente olhado para você e dito, Senhor, eu preciso da tua ajuda, me ajuda na minha incredulidade, eu sei que o Senhor pode fazer, mas o Senhor me conhece, mas esse ano eu quero mudar. Ah, Senhor, eu vim até aqui de um jeito, mas eu sei que o Senhor é poderoso para transformar minha realidade. Pai, me ajuda, me dá força, me leva para esse lugar. Ah, Pai, pelo amor que tens por mim, faz algo acontecer na minha vida. Nós precisamos entrar nesse lugar. Esse amor furioso é um amor disposto a correr risco. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que nunca existiu um tempo onde os cristãos desenvolveram uma impulsão tão grande por autopreservação, sabe? Autocontentamento. E a gente desistiu de correr risco. Tudo está girando em torno de algo que faça sentido para o meu coração. A gente fica buscando resolver questões dentro de nós com igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando Jesus, eu estou falando estrutura, posições. Existem questões na vida do homem que só Jesus resolve. E para Jesus resolver, eu preciso entrar nesse lugar relacional. Eu preciso olhar para dentro de mim e falar, cara, miserável homem que sou. Eu preciso olhar para mim e eu preciso entender, eu sei que o Senhor faz, eu não duvido disso, mas em mim ainda habita um certo nível de incredulidade. Então me ajuda na minha incredulidade. Só que a gente não consegue fazer isso, sabe por quê? Porque a gente quer se preservar. Então a gente sempre quer mostrar que a gente está bem, a gente sempre quer mostrar que está tudo incrível, que a nossa vida está tudo certo, nosso casamento é o melhor casamento, a nossa família é a melhor família, o nosso carro é o melhor carro, o nosso emprego é o melhor emprego, está tudo incrível, está tudo fluindo. E é por isso que muita gente, querido, não cresce, não evolui, não desenvolve, não rompe, porque não consegue olhar e falar, Senhor, se o Senhor não for comigo, não vai dar. Senhor, minha vida não está 100%. A gente não consegue mais fazer isso. Porque a gente aprendeu algo muito ruim, e isso foi o mundo que inseriu dentro da igreja. Que é essa necessidade de autoafirmação, essa necessidade de reconhecimento. Eu sou de um tempo, querido, onde as pessoas estavam com problemas, sabe o que elas faziam? Elas conversavam umas com as outras. Era um negócio que hoje não cabe na cabeça das pessoas. Eu sou de uma época, meu irmão, que o marido da irmã tinha uma amante, sabe o que essa irmã fazia? Ela ia lá para outra irmã e falava, minha irmã, vamos orar para Deus libertar esse homem, dessa mulher aí, não sei o quê. E todo mundo sabia. E todo mundo, sabe o que fazia? Esse todo mundo orava. Esse todo mundo ajudava, esse todo mundo se envolvia. A gente pode analisar isso de várias formas. Ah, não, tinha que separar, e não sei o quê, e amém.
Só que o que eu quero abordar aqui é que havia disposição no coração das pessoas para reconhecer o seu estado, as suas problemáticas. Ninguém tentava ser super crente, todo mundo se ajudava mutuamente, todo mundo orava, ninguém ficava jogando na conta do outro algo que era sua responsabilidade. Nós tínhamos de fato colunas de oração na igreja, gente disposta a se envolver, a correr risco, a fazer o que tem que ser feito. Mas esse tempo trouxe a gente para essa realidade. Então a gente chega na igreja, parte do Senhor, varão, só vitória. E aí, tudo bem? Tem que ver. A gente não consegue nem chorar junto. Entende? Esse amor furioso leva a gente para esse lugar. Cada um tem uma condição, cada um está num momento, cada um tem um nível de experiência, de vivência, de relação. Eu não preciso estar constantemente bem. Eu não preciso ser o cristão do momento. Não preciso de nada disso. Só preciso amar Jesus e os meus irmãos. Se eu amo a Jesus e os meus irmãos, esquece. Vai dar tudo certo. A gente não consegue olhar e falar, eu preciso de ajuda. A gente precisa voltar a correr riscos. E eu não estou falando só da sua vida pessoal, eu estou falando correr riscos, querido. Fazer o que tem que ser feito no reino, pagar o preço que tem que ser pago. O que tem que pagar? Qual o preço? Vamos pagar. O que eu tenho que entregar? O que eu tenho que entregar? Eu vou entregar. Eu não vou pegar o perfume e vou levar para casa não, irmão. Eu não vou pegar o perfume e levar para casa e construir um altar para o perfume. Eu vou transformar o perfume num mecanismo de adoração intensa e furiosa. Eu vou quebrar, irmão. Eu vou olhar para aquilo que é importante para os outros, eu vou falar, eu considero tudo como perda. Aquilo que o mundo está valorizando, gente se matando, gente vendendo a alma, destruindo a família, traindo. Essas coisas que são objetos de desejo dos comuns, para aqueles que têm esse amor furioso residindo dentro de si, não fazem o mínimo sentido. Eu falei para minha esposa esses dias, eu falei, cara, eu vou comprar meu carro. E eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou encher de gente. O carro nem chegou ainda. Eu já vou encher de gente, vou levar a galera para tal lugar, vou levar o pessoal para X lugar. Esse negócio de, eu preciso tocar de carro porque isso está sendo impeditivo para me fazer algumas coisas. Aí ela, meu Deus, cara, já tá você. Eu falei, amor, deixa eu te falar uma coisa, um carro para mim é só um carro, nada mais que isso. Nada mais que isso. É só um carro. Aquilo que as pessoas têm como objetivo de vida e ficam, não sei o que, vai botar o pé, não sei o que lá. Para mim é só um mecanismo de transporte. Gosto muito, me amarro, mas só um mecanismo de transporte. E sabe qual é a beleza disso? A beleza disso é que a minha família sabe disso. Quem não me conhece, de repente não vai acreditar, mas outro dia eu estava falando com meu filho de carro e a gente estava falando de máquina, não é nem de carro, é máquina. E aí ele falou assim, não, quando for sair, vai botar material de construção não, né? Eu falei, não vou não, nessa aqui não. Ele falou, para bobeira, cara. Vai comprar isso aí, daqui a pouco esse troço está com tijolo no banco de trás. Sabe por quê? Porque ele sabe. Eu não preciso tentar fazer ele acreditar nisso. Ele sabe quem é o pai dele. Porque é só um carro, é muito legal, mas é só um carro. As pessoas comuns valorizam coisas que não têm valor, têm preço. Aqueles que foram encontrados por esse amor furioso, querido, valorizam o que tem valor. Quando você entender isso, quando as pessoas entenderem isso, as coisas começam a mudar. Porque Deus começa a olhar para você e Deus fala, agora sim. Agora eu encontrei alguém segundo o meu coração. Agora sim.
agora eu posso abrir essa porta, agora sim, agora está preparado para viver essa nova estação, agora sim, agora vai romper. Por quê? Porque agora aquilo que tem preço não o tem. Ele governa sobre aquilo que tem preço e valoriza aquilo que tem valor. Nós precisamos voltar a disponibilizar o nosso coração para correr riscos. João capítulo 18, versículo 15, narra o dia em que Jesus é preso. E quando Jesus é preso, todo mundo some. Todo mundo some. Mas duas pessoas ficam. Quem fica? João e Pedro. Pedro fica. Pedro vai negar Jesus, mas ele vai ficar. Havia dentro de Pedro algo, querido, tão poderoso, que mesmo ele fazendo coisas que não deveria fazer, aquilo que residia dentro dele não o permitia retroceder. João é alguém apaixonado por Jesus. Então Jesus é preso e João vai junto. E a Bíblia diz, João 18,15, diz que João, ele era amigo. Ele conhecia o sacerdote. Então, Pedro entra e fica na porta. Mas João acompanha Jesus. Ele entra no mesmo lugar onde Jesus está. Agora pensa comigo, o que faz uma pessoa que sabia o que ia acontecer colocar a sua vida em risco e ir junto? Porque quando ele vai junto, ele está dizendo, eu faço parte da mesma realidade que esse homem que vocês estão prendendo. Eu estou envolvido nisso também. Eu faço parte desse povo aí, ó, ok? O pessoal de Jesus, eu faço parte, eu estou nisso aí. Se você me cheirar, eu tenho o cheiro dele. Se eu abrir a boca, se eu falar 5 minutos, você vai ver que é ele falando. Eu tenho as mesmas características. E eu não estou escondendo isso, eu também estou aqui. Pedro estava meio perdido. Mas quando você, querido, mergulha numa realidade, você sai dessa realidade transpirando essa realidade. Pedro caminhou tanto tempo com Jesus que ele não conseguia esconder a essência daquele que o acompanhou por 3 anos e meio. A beleza de mergulhar nessa realidade relacional é que por mais que em algum momento você esteja fraco, você continua transpirando Jesus. As pessoas conversam com você e você no pior cenário da tua vida. Alguém olha para você e diz, tem alguma coisa diferente de você, você é crente? Aí você fala, meu Deus, me acharam aqui. Porque, querido, quando você realmente mergulhou nesse lugar, a tua vida muda. Pedro tinha questões dentro dele que precisavam ser resolvidas. Mas ele não abandonou a relação, ele não foi embora. Pedro tinha questões que precisavam ser resolvidas, mas ele não abandonou, ele permaneceu no mesmo lugar. Ele foi com Jesus. A Bíblia diz, depois você lê em casa, a Bíblia diz, João sai e ele vai lá. E ele diz, não, ele está com a gente. E João bota Pedro para dentro. A Bíblia diz que Pedro fica no pátio. E antes dele entrar, a pessoa que está na portaria diz, mas eu conheço você. Você faz parte desse negócio aí. E é assim que começa a crise. Porque Pedro está tentando digerir, entender aquilo que está acontecendo, está com medo, mas está lá. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, vai com medo. Vai com medo. Não tem problema ter medo. O problema é deixar o medo fazer com que você, deixar com que o medo faça com que você abandone o arado. Vai com medo, vai com dúvida, só vai, continua seguindo Jesus. Porque é nesse lugar que as coisas vão mudar. Pedro está lá no tempo de tratamento dele. Mas de igual forma, da mesma forma que João está correndo risco.
E ele sabia disso, e ainda assim, ele foi para aquele lugar. Ele tinha acabado de cortar a orelha de Malco. Ele podia pensar, vou chegar lá, Malco vai chamar os amigos dele, vão me matar lá escondido, vou embora. Mas ele vai. Não importa se tem sumo sacerdote, não importa se tem Malco, não importa o que tem. O que importa é que eu quero estar perto daquele que eu sei que me ama. Até onde você está disposto a ir? Porque eu não vou mentir para você. Esse ano vai ser poderoso, vai ser incrível, vai. Há expectativa no meu coração, mas eu sei que guerras extraordinárias vão se levantar. Isso não é um problema, porque eu sei que aquele que me chamou é poderoso para fazer tudo aquilo que me prometeu. Se Deus falou, Ele vai fazer. A questão não é quem Deus é, a questão é quem eu me tornei nele. Tem guerra chegando e está tudo bem, porque maior é aquele que está conosco. Ah, pastor, mas eu não sei se isso é ore, diga a Deus, abre meus olhos para que eu veja. Até onde você está disposto a ir nesse ano de 2026? O que você está disposto a fazer? Do que você está disposto a abrir mão? Quanto tempo você está disposto a investir? Porque a gente quer viver extraordinário de Deus, querido. Vivendo uma vida comum. Não dá para viver o extraordinário de Deus vivendo uma vida comum. Para viver o extraordinário de Deus, eu preciso viver uma vida extraordinária. Sabe o que é uma vida extraordinária? É uma vida que extrapola o ordinário. Sabe o que é o ordinário? Aquilo de comum que você faz todos os dias. Tome atitudes extraordinárias. Rompa com os limites. Faça coisas que você nunca fez. Esses dias a gente fez um jejum. Vamos fazer um jejum de 24 horas, vamos embora. Pode ser que você não aguente fazer 24, mas aí você fez 20. Para quem de repente nunca fez jejum, 20 horas de jejum, irmão. Esqueça. Aí você fez 24, aí você fala, não, agora eu fiz 24. Vou embicar 48, Filipão. Vamos lá. De repente você faz 48, faz 30. Tá bom. Mas aí você faz de novo, daqui a pouco você bate 48. E você começa a viver uma vida diferente daquela vida comum, aquele evangelho, aquela vida de crente comum. Você sai desse lugar. Você fala, vou orar de madrugada. Você bota o relógio para despertar primeiro dia, você levanta com o olho cheio de terra. Fala, meu Deus, não vou aguentar, Senhor. Mas aí você ora o primeiro dia, aí você ora o segundo, aí você ora o terceiro, aí você ora o 10º. Aí daqui a pouco você está orando, aquilo para você é o teu ambiente. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você não é um ser comum. Você não é uma pessoa comum. Você é um ser espiritual. Você foi transformado. Você foi transportado para uma outra realidade. O teu habitat não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. E você só vai funcionar, eu estava falando isso com a pastora, você só vai funcionar no ambiente, no habitat que Deus estabeleceu para você. Sabe por que muita gente não funciona? Porque está desconectada do seu habitat. Presença de Deus é o nosso habitat natural. Então eu quero funcionar num ambiente, querido, que não tem aquilo que eu preciso para que eu desenvolva. Você pode ser a pessoa mais incrível do mundo. Se você for desconectado do ambiente no qual você foi estabelecido para funcionar, você não é nada. Só que a gente quer funcionar fora disso. Ah, pastor, o senhor está falando loucura, isso aí é doideira, o senhor viu isso no National Geographic? Não. Jesus diz, sem mim, tá na videira, vai fluir. Não tá na videira, vai morrer. É simples assim. Sem mim, nada. Nada no grego é nada. Nada em russo é nada em eslavo é
nada. Então, sem Jesus, não dá para fazer absolutamente nada. E estar em Jesus não é uma frase falada, precisa ser uma realidade vivida todos os dias. Precisamos compreender, querido, algo de extrema importância. A realidade que nós estamos vivendo, ela tem a capacidade de nos esfriar, nos levar para um lugar totalmente diferente daquele que Deus estabeleceu para que estivéssemos. A realidade que nós estamos vivendo nos dias de hoje, elas têm como intuito nos esfriar, tirar de nós esse amor furioso e nos levar para um amor que é meramente fruto da intenção humana. Nós estamos numa guerra. Nós estamos sendo bombardeados todos os dias. Todo dia você abre o Instagram, todo dia tem um escândalo. Todo dia tem alguém que fez besteira. Todo dia tem uma igreja que está quebrando. Todo dia tem um político que vendeu a alma. Todo dia tem um negócio. Todo dia tem. Todo dia tem alguém querendo bombardear alguém. Todo dia tem a bolsa que caiu. Todo dia. E isso não é novidade. Porque Jesus, lá em Mateus capítulo 24, diz isso. É um texto profético que aponta para o final dos tempos. E olha o que diz nesse texto, Mateus 24, 10. Nesse tempo, qual tempo? O tempo de guerras, rumores de guerras, de fome. É isso que Deus está falando em Mateus 24. E aí chega aqui. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Hã? Escândalo? Tá presente escândalo? Está presente. Tem escândalo aí. Muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Abrir o Instagram aqui e a gente vai ver isso. E ele vai continuar. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Falso profeta também está on. Está aí. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que vai esfriar? O conhecimento bíblico? Falar em línguas? A ação social? Não. É o amor que esfria. Porque se o amor esfriar, todo o resto esfria. Lembra? O amor é como se fosse o combustível da caminhada ali. Sem o amor, querido, esquece. Quem evangelizava não evangeliza mais. Quem orava já não ora mais. Quem jejuava já não jejua mais. Quem trabalhava com ação social já não trabalha mais. Tudo vai perder o sentido, tudo vai perder cor, vai ficar tudo cinza. E Jesus diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor esfria. O que é iniquidade? Pecado. Separação de Deus, injustiça, maldade extrema. Isso é iniquidade. Então o que eu preciso fazer como cristão? Eu preciso manter a chama acesa, porque isso é responsabilidade minha. Eu preciso buscar o Senhor todos os dias. A Bíblia diz, buscar o Senhor enquanto se possa achar. Enquanto você pode achar, busca. A palavra de Deus diz, se você me buscar de todo o coração, você vai me encontrar. E pasme, eu vou permitir que você me encontre. Então é algo que eu preciso fazer. Não é a igreja que vai fazer, não é o pastor que vai fazer, não é a conferência que vai fazer. É algo que eu, como filho de Deus, preciso fazer. É buscar conhecê-lo e prosseguir nessa rota. O amor é como o fogo da fornalha, querido. O amor é como o fogo da fornalha. E o amor é extremamente importante para aqueles que querem fazer algo poderoso. Sabe por quê? Porque o amor alegra. O amor alegra. O amor gera disposição. O amor alinha a intenção. O amor gera no coração daqueles que foram alvo desse amor, comunicado pelo próprio Deus, empolgação.
Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se tem uma coisa que nós precisamos trazer de volta para a nossa caminhada, eu estava falando isso com o Isaac, é empolgação. Sabe o que é empolgação? É alegria extrema, é vontade, é desejo. É aquela coisa, expectativa, santa expectativa. Eu vou para o culto, eu não vou para qualquer lugar, eu não vou para ver a Carla, eu vou para ver Jesus. Eu vou para o culto para, junto com os meus irmãos, a gente levantar um altar de adoração ao Senhor. A gente vai fazer um projeto na igreja. Eu vou empolgado, eu já chego empolgado. Eu coloquei uma postagem no grupo dos homens, querido, convocando todo mundo para esse ano. Eu falei, pior do que andar com o ímpio é andar com alguém desempolgado. Alguém que não tem expectativa. A gente, irmão, isso é uma característica de que o amor está esfriando, porque aqueles que estão queimando têm expectativa. Uma das marcas de que um crente está esfriando na fé, é quando não há mais empolgação, fogo nos olhos, uma lágrima escorrendo, um coração pulsando. Irmão, se não tem isso, você precisa de tratamento urgente. Uma coisa que eu admiro, querido, às vezes em alguns lugares, cheio de irmãzinha, velhinha e tal, de oração, é que tu chega, tá todo mundo empolgado. Tá todo mundo vibrando. Tu olha a irmãzinha, tu fala, meu Deus, segura ela, vai cair aí, vai dar um problema. A irmã tá lá, mais um pouco ela fala, me solta, me deixa. Aí você vai para alguns lugares, às vezes você vê as pessoas, sabe, empolgação zero. Deixa eu te falar uma coisa, você nunca vai resolver os problemas que só Deus pode resolver. Sabe por que a gente tem esfriado, muita gente tem esfriado? Porque decidiu chamar para si aquilo que Deus diz, lança sobre mim. Deus está falando, manda para mim. Aí o que as pessoas estão fazendo? Elas estão chamando para si. Algo que só Deus pode fazer. E o problema é que isso contamina. Falta de disposição do coração, falta de capacidade para celebrar o Senhor, falta de empolgação, falta de fome, de sede. Isso contamina, isso é um câncer dentro da igreja. Eu preciso gerar expectativa no meu coração. Um dos homens mais incríveis da Bíblia, que eu amo muito, é Davi, porque Davi tinha isso. Não importa o momento, não importa o dia, não importa nada, Davi está empolgado. Davi amava o Senhor de verdade. Davi era aquele cara que entendia o valor do ambiente, então ele zelava pelo ambiente. Ele entendia que a presença valia mais do que qualquer coisa, então o que ele fez? Ele construiu um lugar para a presença. Ele entendeu, não dá para só ter a presença, tem que ter adoração, porque a gente precisa honrar a presença daquele que é poderoso e que nos trouxe até aqui. Vamos ter música. Ah, não vai ser qualquer música não, vai ter tudo. Vai ter flauta, vai ter adufe, vai ter pandeiro, vai ter trombeta, vai ter o que tiver que ter, vai ter, porque tem que ter barulho. Você pode olhar, você não tem mais algumas coisas dentro de algumas igrejas. Porque a gente foi, ficando mais geladinho. Povo geladinho. O hino que eu cantava quando eu era criança nem faz mais sentido hoje. Sabe qual é o hino? Felipe conhece. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora para Sião. Não faz mais sentido. Cadê o povo barulhento? Não tem mais. Por que não tem? Porque a gente entrou num lugar, querido, de autocontentamento e autoafirmação. Sabe por que o povo era barulhento? Porque tudo na vida desse povo eram questões que eles entendiam, só Deus pode resolver. Então eles jogavam tudo para Deus e sabe o que Deus fazia? Deus resolvia. As pessoas chegavam na casa de Deus queimando, sabe por quê? Porque elas não deixavam para queimar na hora que chegaram na igreja. Elas começavam a queimar na sua casa.
Irmãos, eu falei lá em casa, eu vou te contar um testemunho que eu acho que eu nunca contei aqui. Quando eu era criança, minha mãe e minha madrinha a gente era da mesma igreja, e os cultos, irmão, eram sempre violentos. Eu não lembro de um culto na igreja que eu congregava, que era um culto assim que você saía falando, não sei. Não, todo culto era violento. Acho que era a regra, acho que eles estabeleceram uma regra, tem que ser violento, todo culto era violento. E aí eu cansei de chegar em casa, e graças a Deus minha mãe me deixou, a gente na minha época não ficava perto de adulto conversando, mas a minha mãe, graças a Deus, nesses momentos minha mãe me deixava até um determinado momento da história. E aí eu ficava lá com a minha mãe lá, sentado, eu, minha mãe, minha madrinha, e eu lá perto delas. E elas conversando. Meu Deus, Helena, como é que o culto, que culto incrível, não sei o que, a palavra, aquele louvor e tal. E elas falando, e eu lá. E elas, não, você não tem noção de como isso era. E eu lá sentado olhando. Aí daqui a pouco elas, não sei, aquela música aqui. Aí pegava o violão. Porque minha mãe tocava um pouco, minha madrinha também. Pegava o violão. Aí elas estão lá. Não, que aquela música, não sei o que, tal. E não sei o que. E, meu irmão, daqui a pouco elas estavam, não, chorando. Não, porque Deus é muito bom. Porque não sei o que lá. Porque o Senhor não sei o que. E eu olhando aquilo, eu era criança, eu já falava assim, cara, que loucura é essa? Porque na minha cabeça de criança eu pensava, não, isso aí é coisa para fazer lá na igreja. A gente está em casa. E, meu irmão, e elas lá chapando dentro do quarto, chorando. Daqui a pouco, tu escutavam, não sei o que. Eles começavam a falar em línguas, irmão. Dentro do quarto, meu pai não era crente na sala, e eu olhando aquilo tudo, eu falei, irmão, que loucura é essa? E isso lá em casa era normal. Ninguém precisava de uma injeção, de uma música, de um pad, nada. Era só algo manifesto através da vida de pessoas que se relacionavam profundamente com Deus. Vocês acham que eu choro à toa? O pastor chora à toa. Vocês não conheceram minha madrinha nem minha mãe. Eu aprendi isso em casa, irmão. Entende como é que funciona? Nós precisamos voltar para esse lugar. Esse amor é que vai fazer isso. A gente precisa voltar para esse lugar que a gente gera expectativa. Santa expectativa. Nós precisamos voltar para esse lugar. A gente reclama, os adolescentes, não sei o quê. Claro! O adolescente olha para o lado, aí vê um crente gelado. Olha para o cara está aqui. Minha época, meu irmão, já falei para vocês, tinha um irmão na minha igreja que o pessoal chegava, dava paz do Senhor, isso homem, que hoje a gente fala, homem é complicado. Não, os caras chegando, todo mundo de terno e gravata, Assembleia de Deus raiz, paz do Senhor, varão, a paz do Senhor, já era, irmão, culto na porta, o culto nem tinha começado. E eu ficava olhando para aquilo e falava, os caras são doidos. Isso era incrível. Hoje a gente vê as pessoas na igreja. Que isso, irmão? Pelo amor de Deus. Tira a tua roupa de rei, bota uma roupa simples e vai dançar. Tira a tua roupa de rei, bota uma roupa simples. Bota o pé no chão e vai dançar na presença do Senhor. Pega teu pandeiro e celebra aquilo que Deus acabou de fazer. Convoca aí, Vamos lá, gente, vamos celebrar. A gente vê Deus fazendo uma coisa tão incrível, a gente olha e fala, muito bom. Miriam viu algo incrível que Deus fez, a primeira coisa que ela fez, pegou um pandeiro, falou, vamos lá, vamos embora, vamos fazer uma festa. A gente nem sabe mais fazer isso. É por isso que a gente precisa voltar para esse lugar desse amor furioso. Que vai fazer algo dentro da gente que a gente nunca nem imaginou. Você não precisa, irmão, você não precisa vir para o culto e ficar todo sério, todo... Não, irmão. Nós precisamos voltar para esse lugar onde nós vamos nos expressar. É amor, irmão, é amor. Não é algo que Deus fez baseado na minha condição e naquilo que entrego. É algo que Deus fez baseado em quem Ele é e naquilo que tem para a nossa vida. Você não precisa, já falei aqui, você não precisa ser o melhor. Você busca melhorar.
Mas você não precisa ser o melhor, você só precisa ter um coração disponível a se entregar de verdade. A beleza que eu vejo nesse amor de Deus, nesse amor furioso, que nos alcançou e que nos tirou do império das trevas, que nos encontrou quando nós éramos pecadores, que nos vivificou em Cristo, que nos fez assentar em lugares celestiais, é que esse amor, ele é intenso e ele preserva, nada pode nos arrancar desse lugar. A única pessoa que pode tirar você desse lugar relacional é você. O diabo não pode te tirar desse lugar. Os problemas não podem te arrancar da mão de Deus. Nada pode tirar você desse lugar. É um lugar que Deus estabelece. Quando você entra, você só sai se você quiser sair. Porque os teus inimigos não conseguem te tirar de lá. Então o problema não é o inimigo que se levanta. O problema é eu entender que esse lugar que Deus estabeleceu para mim é um lugar no qual eu estou seguro. É um amor, querido, que preserva. É o lugar da relação íntima e profunda com Deus, verdadeira. É algo incrível que só Deus faz. E para fechar, eu quero ler um texto aqui para você lembrar disso. Romanos 8:35. Posta para mim aqui, por favor. Projeta aqui. Romanos 8:35. É Paulo. E eu confesso que durante um tempo eu não entendi o texto, então eu li o texto errado. Porque eu achava que esse amor que me mantém no lugar da relação era um amor que fluía de mim para com Deus. Então as pessoas liam, e eu cresci em igreja, então lá atrás era quem me separará do amor de Cristo, e a gente interpretava errado. Então a interpretação é, eu amo tanto a Cristo, que nada conseguirá me separar desse amor. Mas está errado. Porque a realidade é, quem nos separará do amor de Cristo? Então não é um amor que flui de mim para com Cristo. É um amor que flui do Cristo e que me alcança. E porque me alcança, e tem como fonte o próprio Cristo, nada consegue me arrancar desse lugar. Então Paulo diz, não há nada que possa me separar do amor de Cristo. A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos sepultados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas, que coisas? Os problemas da vida, as questões que Paulo lutou e que você está lutando hoje. Ele diz, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Paulo está dizendo, não importa o problema, nós somos mais que vencedores, porque ele, querido, aquele que é poderoso, nos amou. E ele continua dizendo, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há nada na ordem criada que possa nos separar do amor de Jesus. Jesus te ama.